Depois, né, da perda da tua filha, vieram 3 meninas. Cada uma delas Sim. com uma personalidade, cada uma delas em um momento. Quais foram as principais lições? Quais são as principais lições que você aprende com elas? Né? Não só do teu papel como mãe, de como líder. E eu acho tão lindo você incluí-las no ministério, algo que de uma forma tão natural e sem forçá-las, né? Sim. Eu acho muito importante você falar um pouquinho sobre como você as educa e o que você aprende com elas. Gente, e as minhas filhas, eu acho que a maior lição que elas me ensinaram foi a graça e o favor de Deus na minha vida. Porque diante de tudo que eu enfrentei, eu de fato não merecia. Eu olho para elas e digo assim, que bondade do Senhor, que abraço na minha alma. Elas são a cura para mim. Porque diante de tudo que eu enfrentei, cada uma delas de uma maneira diferente, elas me curam todos os dias. Sabe? É como se no nosso coração a gente tem aquelas marcas, né, da vida. E cada abraço, cada beijo, cada mamãe eu te amo, mamãe você é especial. É Deus dizendo assim, olha como valeu a pena você confiar em mim, você esperar. Porque de fato a maternidade para mim era uma incerteza, era uma insegurança. Quando a minha primeira filha morreu, eu estive num consultório médico de uma médica especialista em DNA, no DNA humano, porque não se sabia o que ela tinha tido. Era uma síndrome, uma malformação nos principais órgãos. E eu nunca vou me esquecer daquela mulher, Karina. Ela falou assim pra mim, ela disse assim, eu sei que talvez você nunca mais queira ser mãe por causa desse trauma que você viveu e você não precisa se culpar disso. A gente tem uma incerteza daqui por diante. Eu me lembro que na hora que ela falou, eu não deixei aquilo ecoar no mundo espiritual. Eu falei, não, eu não terei medo. Se Deus quiser me dar outra filha, uma filha saudável e outros filhos, Ele vai me dar e eu não vou ter medo. Eu terei confiança. Porque a Bíblia diz que Deus não me deu espírito de medo. Aí ela regalou, não, a fé é uma coisa muito importante, eu sei tudo. E ela me passou um exame genético para saber se os meus próximos filhos também poderiam ter o mesmo problema da minha primeira filha. Então, graças a Deus, depois que eu perdi a minha filha... Você não alimentou essa insegurança em você? À medida que cada uma vinha nascendo, era mais um presente de Deus, era uma alegria na minha vida. E de fato, como você falou, né? Você conhece bem as meninas, elas são totalmente diferentes. Eu tenho Sara sanguínea, Laura fleumática e Helena colérica. E elas são muito especiais, elas são meninas que amam o Senhor mesmo. Eu amo colocar elas nesse meio, né, no ministério, de uma forma leve, com muita sabedoria, com muita graça, sem forçar nada. Se você gosta de cantar, eu te incentivo, te coloco um professor de piano e um professor de canto, você pode louvar o Senhor. Se você gosta de falar, você também pode subir no altar e falar. Mas tudo assim, uma coisa que parta delas, sabe? A gente fez uma tour no ano passado em família, Sara pregou uma das mensagens e Laura fazia o cordel. E foi lindo, foi a melhor experiência da minha vida. Minhas filhas no altar, assim, não tem nada que pague. Então eu tento criar elas amando Jesus, amando a palavra, né? Lá em casa a gente tem um princípio que é sem Bíblia não tem café. Então a gente não faz nada antes de ter o nosso tempo com o Senhor, de ler a Bíblia, de fazer o tempo devocional. E eu criei elas assim desde... Antes da escola você faz? Como você faz? Antes. Como que é a rotina de vocês? Assim? No começo, eu precisava lembrar. Já leu a Bíblia, porque ia tomar café? Ou já leu a Bíblia? Então, foi aquele processo educacional. Claro que nenhuma criança nasce santa, perfeita. Ai, mãe, eu quero ler a Bíblia agora. Não, eu tô doida pra ler a Bíblia. Era aquela coisa que eu ensinava. Eu dizia, filha, Deus é prioridade na nossa vida. E tudo que é prioridade tem que vir em primeiro lugar. Não é um ritual, né? Porque você tem que ler a Bíblia antes de comer. Não, você pode comer. Não tem problema. Mas a gente, como família, a gente prefere fazer antes pra gente deixar Deus ter certeza de que a gente ama mais Ele do que todas as coisas. Que o alimento espiritual é mais importante que o alimento físico. Então nós fomos ensinando, não somente com as palavras, mas com o exemplo, porque é algo que nós fazemos na nossa casa. Meu marido, eu falo, eu tô casada com ele há 21 anos. Eu nunca ouvi falhar sequer um dia. Em 21 anos, Karina, não importasse onde eu estivesse, a gente podia estar no sertão fazendo missões, a gente podia estar numa viagem de férias na Europa, num lugar, num hotel lindo, com um café da manhã maravilhoso. Ele teria o tempo de leitura da Bíblia antes de fazer o passeio, antes de fazer o café da manhã. Então elas
tem esse exemplo em casa. E no começo eu fui ensinando. Às vezes esquecia. Hoje, Sara e Laura, e eu posso dizer a Helena também, eu já não cobro. Elas não esquecem. Então, elas acordam mais cedo, tem um tempo, né? Então, elas acordam, tem o tempo de leitura da Bíblia. Helena, como não sabe, ela está no processo de aprendizado, ela tem um aplicativo. Então, ela vê a historinha ali no aplicativo. Mas ela entende que ali é o momento dela com Deus. E Sara e Laura já leem na sua Bíblia normal. Sara tem 13 anos, ela já leu a Bíblia, ela tá indo pela 4ª vez, lê a Bíblia completa. Olha que e Laura também, Laura tem 11 e já leu 3 vezes a Bíblia. Então, assim, elas leem, elas fazem o devocional, eu instruo, ensino. Às vezes elas vão, comem antes, aquilo não é uma pressão para elas. Eu não quero que seja um peso, eu quero que elas aprendam a amar. Então, ai mãe, eu tô com muita fome, eu não tenho problema, coma e depois você lê. Isso não é um problema. Então elas comem e depois leem, não tem problema. Não é a tônica diária. Então elas já criaram esse sistema. Inclusive Laura tem um grupinho de amigas que ela fez um aplicativo no celular. Olha que legal. E ela lê a Bíblia junto com as amigas no ano, né? Elas fazem a leitura com as amigas nesse aplicativo, é bem legal. Então assim, eu ensino elas como minha mãe me ensinou, né? Eu ensino elas a amar Jesus e na questão da liderança eu tento poupar elas o máximo. Eu gosto de dizer que eu tomo muito cuidado com o banco de trás. O que é isso? O banco de trás do carro, porque nós que somos pastores, a gente sai da igreja, sempre tem um problema para resolver. Gente, aconteceu isso, quebrou isso, aí a gente tem que comprar isso. Eita, fulano foi embora e tal. Sempre tem alguma coisa pra gente resolver, um drama. Sim, e que às vezes você tá conversando só com o seu marido. Exato, mas eu me preocupo com o banco de trás. Então, o meu ensino com as minhas filhas a gente entrou, olha o banco de trás, a gente já sabe que no banco de trás tem alguém que não pode ouvir. Essa semana uma pessoa ligou pra mim, ela tava falando um problema e tava o áudio no carro, no Viva Voz. Eu falei, olha, posso ligar pra você daqui a 15 minutos? É só porque eu não tô sozinha no meu carro, né? Minha filha pequena talvez nem entenderia o que eu tava conversando, mas eu prefiro evitar para proteger. Eu não vou conseguir proteger 100%. Em algum momento ela vai ver, elas vão ver. Mas o máximo que eu puder fazer para preservar o banco de trás, eu vou fazer, entende? Eu quero que elas vejam a obra de Deus com um olhar puro, como deve ser, das alegrias do ministério. Porque a gente tem muitas dores, a gente compartilhou tantas dores, mas a gente também tem tantas alegrias. Sim. É tão bom servir a Deus, é tão bom ver uma pessoa salva, uma pessoa que deixou a droga, uma família restaurada. Ontem eu conversei com uma aluna da formação e ela... É muito lindo, porque ela já tinha ido em alguns outros momentos que nós tínhamos pregado em algumas outras cidades. Eu conheci ela no Mato Grosso e ela compartilhou a história dela. Ela tinha se separado do marido, ela divorciou do marido. Ela já estava mais de anos separada do marido e aí uma pregação alcançou a vida dela. E aí era até uma pregação que eu falava de uma concha, sobre ouvir a voz de Deus. Eu usava uma concha. Ela tem uma concha na casa dela que ela disse que aquela mensagem foi a mensagem que trouxe ela para Cristo. Então ela encontrou Jesus, ela se reconciliou com o seu marido, ela tem um filhinho hoje e ela tá comigo na formação e ela compartilhou do testemunho dela. Então ela já foi na nossa igreja. Então, assim... Essas são as alegrias, de ver uma família restaurada, de ver vidas transformadas. Eu quero que elas participem o máximo disso, sabe? Para elas amarem como eu amo, para que quando as dores vierem, elas tenham a própria experiência. Porque as crianças, elas enxergam a dor de outra perspectiva, né? Sim. Pra gente, algumas coisas parecem menores, né, do que o que elas ouvem lá atrás. Pode parecer aumentar, um monstro, né? Exatamente. É verdade.